Boa noite, igreja linda e abençoada. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa superabundar nos nossos corações, amém? Quero convidar você a tomar o seu assento. Tenho certeza de que nós vamos hoje compartilhar uma palavra que vai gerar muito significado na sua vida. Como é complicado às vezes nós pensarmos ou olharmos para a nossa vida, analisarmos tudo que nós vivemos até aqui, ou quem sabe chegar no momento, eu não sei qual é a realidade que você está vivendo, mas como é importante nós nos conectarmos a essa verdade de que todos os dias nós temos muitas oportunidades. Todos os dias. Todos os dias eu e você nós temos inúmeras oportunidades e nós precisamos estar presente. Precisamos ter consciência disso, para que nós possamos fazer as escolhas certas. Mas ei, olha aqui, nem sempre eu e você vamos acertar nas nossas escolhas. Nem sempre. Isso faz parte da nossa realidade enquanto seres humanos. E aí, quando essas coisas acontecem, nós precisamos entender que Deus, Ele é um especialista em nos dar uma segunda chance. Ele é especialista em nos dar outra oportunidade. Quando a gente fala dessa ótica de, uma segunda chance, uma nova oportunidade, quando a gente observa para um tema como esse, nós vamos falar sobre essa realidade, uma segunda chance, quando nós começamos a pensar sobre isso, eu sei que são muito mais do que uma. Eu sei que são várias oportunidades. Eu sei que Deus tem nos dado inúmeras chances. Mas eu quero começar essa noite, esse sermão, conduzindo você a uma reflexão, baseada primeiro em uma introspectiva, ou seja, você vai pensar, você vai olhar para dentro de você. Você e eu, nós precisamos, em algumas situações da nossa vida, imagina, se você está muito feliz nessa hora, qual é a motivação da sua felicidade? Você está presente para isso? Se você estiver vivendo um momento agora de dor, de angústia, de aflição, qual é o motivo? Você consegue estar presente para isso? Então, quando nós começamos a fazer uma análise introspectiva, olharmos para os nossos sentimentos, olharmos para dentro de nós, olharmos para as nossas emoções, para os nossos sentimentos, pensarmos sobre a nossa realidade presente. Quando nós, além disso, conseguimos fazer uma retrospectiva da nossa vida, para entendermos que as coisas que nós estamos vivenciando nesse exato momento, elas têm uma origem, elas têm um princípio, elas aconteceram de alguma maneira. E mais importante do que isso, se eu e você nós não entendermos essas questões para estarmos presentes, no futuro, as suas escolhas de hoje, as suas decisões de hoje, elas vão afetar, elas vão de alguma maneira impactar no curso da sua vida. E nem sempre é apenas no curso da minha vida. Tem algumas decisões que eu tomo que vai afetar um ambiente onde eu estou, a minha família. Às vezes na sua jornada laboral, lá no seu trabalho, na sua profissão, uma decisão que você vai tomar, uma atitude sua, um comportamento seu, pode afetar todo um processo. E eu não estou falando dos resultados numéricos que uma organização ela pretende alcançar. Eu estou falando das consequências de um clima organizacional complexo. Porque a nossa motivação nem sempre é a remuneração. Tem pessoas que hoje ganham muito bem na função onde estão, no trabalho onde estão, mas elas não têm qualidade de vida. O seu ambiente de trabalho tem um clima organizacional tóxico. O seu gestor é uma pessoa adoecida, é uma pessoa que ela é opressora. Talvez o seu gestor, ele seja uma pessoa que sabe que te oprime em várias questões da sua vida. Talvez você não consegue perceber o quanto você está adoecendo ou adoeceu por estar nesse ambiente. Mas isso é fruto de não estarmos presentes para fazer as nossas escolhas. Eu estou te dando um exemplo muito prático. Porque o clima organizacional, ele é importante. E ele tem a ver com o ambiente. E escuta, o ambiente exerce uma forte influência nas nossas emoções, nos nossos sentimentos.
E tem coisas que nós não podemos controlar, porque elas são partes da nossa humanidade, dos nossos estímulos. O nosso organismo responde automaticamente, preste atenção. Eu vou dar um exemplo para você de coisas que às vezes você não pode mudar. Eu estou falando com você, e você tem nas suas vias sensoriais de percepção, você está aguçado agora, por um sistema que a sua audição está conectada. E aí veja bem, se eu falar alto demais, se eu estiver no ambiente falando alto demais, se a minha voz estiver alta demais, você não tem no seu sistema um lugar que você fala, eu vou baixar a entrada de som nos meus ouvidos. Por isso, confere a nós, enquanto nós aqui como igreja, termos esse cuidado. A gente precisa de uma equipe que trabalha lá com sensibilidade, com percepção. A voz do pastor está alta, baixa um pouquinho. A voz do pastor não está chegando com qualidade, aumenta um pouquinho. O som está alto, os meninos estão aqui no fone, estão ali adorando, mas o som está alto, e aí você não tem controle sobre isso. E o ambiente vai estar te afetando. Uma pessoa que chega gritando com você, falando com você, o que às vezes no nosso impulso a gente faz? Fala baixo comigo. Porque é um estímulo e uma resposta, não estamos satisfeitos, e como nós não podemos simplesmente baixar o volume na entrada da nossa percepção, a gente tenta baixar o volume do outro. Quantas vezes você e eu, às vezes somos agressivos, somos ríspidos na nossa fala. Quantas vezes nós somos, intransigentes nas nossas relações. Quantas vezes, às vezes em uma discussão, ou em uma situação onde você não está satisfeito, aí a pessoa bate na mesa, pá! Perdeu o controle. O ambiente, o clima, a situação está alterando ela. Quantas vezes um pai dá um grito, dá um brado com seu filho, dizendo, eu vou te pegar, menino. Eu vou dar uma surra em você. Às vezes vem com a vara, com a correia, com o chinelo, sei lá com o quê, um pedaço de pau, cabo de vassoura, tem de tudo, queridos. Você acha que não? Porque você nunca tomou uma panelada na cabeça. Porque a mulher na cozinha ali, com os N problemas dela, ela corre o risco de uma panelada na cabeça. Você acha que não? E quantos homens não lançam um objeto físico sequer na direção da sua esposa ou dos seus filhos, mas lança palavras de morte? Quantos pais perdem o seu controle e diz para o filho, agride verbalmente, oprime verbalmente. E aí deixa eu te explicar, bem longe daqui, existem mulheres que estão vivendo infelizes, porque possuem maridos que têm um relacionamento tóxico, doentes, agressivos, opressores. Em algum lugar existem homens que não estão felizes, porque as suas esposas, elas não sabem se relacionar no seu ambiente familiar. Você acha que não? Mas tem mulher que manda o sujeito calar a boca e bota ele numa situação, e aí você fala, ele é frouxo. Se fosse comigo. É porque você está numa posição inversa. Nenhuma nem a outra posição deve ser a posição de um cristão. Um cristão precisa entender o relacionamento. E o que eu estou querendo mostrar para você é que talvez fazer essa análise introspectiva é complexo fazer sozinho. Te conduzir a um pensamento retrógrado acerca do que foi o seu passado, até o que você está vivendo, é complexo. Mas eu posso te ajudar. Eu posso te ajudar trazendo algumas questões do cotidiano para você ir se conectando e falar, opa, talvez isso está perto da minha realidade. Talvez isso não está perto da minha realidade. E quando nós observamos, pensa comigo. Talvez ainda não tenha acontecido com você algumas questões do âmbito consciente, mas você pode ter vivenciado algumas questões e provavelmente pensar sobre isso vai te fazer ressignificar. O que seria, pastor, viver conscientemente? Preste muita atenção. Estar consciente dos seus sentimentos, ações, propósitos, valores e objetivos. Com certeza, diante de algumas situações, você precisa ter a consciência da realidade, do mundo interior
e do mundo exterior. Você precisa perceber o que está acontecendo. Porque, às vezes, nem tudo está acontecendo exatamente como nós estamos vendo. E se você foi uma pessoa que tem uma jornada, escuta uma coisa, por que algumas mulheres falam bem assim, homem nenhum presta? Já ouviu essa expressão? Uma outra expressão que fala homem. Homem é tudo? Ah, vocês estão antenados aí. É osmose? Ah, é um senso comum. Consegue perceber? Por que dessa realidade? É porque essas mulheres que pensam dessa forma, contam a história, talvez de alguém bem próximo dentro da sua casa, talvez na história da sua família, talvez na história do seu cotidiano, talvez na história de uma igreja. O que vai mudar isso? Por que algumas pessoas têm uma visão equivocada acerca do cristianismo? Quando eu encontro com alguém e que essa pessoa começa a falar do cristianismo com uma visão equivocada, assim como um dia eu tive, eu ouço a pessoa com o maior respeito. E ela vai falar das dores dela, porque crente é tudo assim, crente é dessa forma, e não sei o que, e tal, ela vai contar toda a história dela. E eu ouço com o maior carinho. Quando ela silencia, eu falo assim, que bom que hoje você está tendo a oportunidade de se relacionar com um cristão de verdade. Porque essa foi a sua experiência com pessoas que você está rotulando o comportamento dela e se apoiando nas suas crenças para você não ceder a uma verdade que você não conhece. Sabia disso? Isso acontece. Dizer que homem é tudo igual é porque de fato você está num ambiente se relacionando com pessoas e quem dera que fosse tudo igual. Quando a pessoa fala para mim assim, pastor, a igreja é tudo igual, eu falo, meu sonho. O sonho de Deus é que as igrejas fossem todas iguais. Em que sentido, queridos? No amor, na verdade, no trato, na santidade. Esse é o sonho de Deus, é o nosso sonho. Mas não, as igrejas não são todas iguais. Mas nós estamos buscando isso. E não estamos falando das igrejas que estão lá fora, nós estamos buscando isso aqui dentro. Como é difícil sermos unidos, como é difícil termos o mesmo modo de pensar, o mesmo modo de falar, as mesmas impressões acerca do reino espiritual. Quantos de nós ainda estamos sendo dominados pela nossa velha natureza? E nisso, as igrejas são iguais. Elas estão repletas de pessoas, assim como eu e você, que precisam ser transformadas. Então, quando nós olhamos para essa verdade, o ambiente possui uma forte influência no nosso mundo interior. As pessoas com quem você se relaciona, o ambiente onde você está, um filho que ouve, escuta isso. Um filho que é criado num ambiente onde vê agressividade, os seus pais se agredindo, verbalmente, talvez o marido espancando a mãe, esse filho tem um futuro comprometido. Mas existe uma chance para ele. Porque se a família falhar, a igreja não vai falhar. Existe uma chance para você. Agora, por que estarmos conscientes para ressignificar? Qual é o propósito, pastor, de estarmos conscientes? Ou seja, percebermos a realidade. Talvez você pense que o seu fim vai ser assim. Deu errado, meu pai se separou, meu avô se separou, o meu irmão mais velho casou, separou, meu irmão do meio casou, separou, então eu também vou separar. Minha mãe não era feliz com meu pai, logo eu também não vou ser feliz com meu marido. Aí já entra num relacionamento todo traumatizado, toda traumatizada. E tem tantas consequências que nós precisamos aprender a lidar com ela. O que seria ressignificar? É nós termos a capacidade de transformar o que parece ruim em algo bom, em algo agradável. Mas é mais do que isso. Nós precisamos aprender a desassociar, termos múltiplas visões. Eu não sei se você já experimentou, porque dentro de uma estratégia de inteligência emocional, bem como o nosso Deus fala para nós bem assim, olha, você precisa ser pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar.
Essa palavra vai dizer para mim assim: enquanto você está ouvindo algo, você precisa desassociar tudo que está. Sai desse ambiente, se perceba, se veja ouvindo essa história. A pessoa começa a discutir com você, falar, porque você é incapaz, porque você é relaxado, porque você não sabe fazer isso. Aí você vai responder na condição de uma pessoa incapaz, na condição de uma pessoa relaxada e na condição de uma pessoa que não sabe fazer isso. Por que você vai responder? Porque você vai discutir sobre isso. Para que eu vou discutir acerca de uma coisa que não é verdade? Como que eu vou desassociar? Aquelas são as impressões do outro e não minha. E se eu aceitar aquilo como verdade, vai acender uma ira dentro de mim. E eu vou fazer o quê? Vou tentar agora desqualificar o outro. E se alguém está dizendo isso ao meu respeito, e não é verdade, o que eu preciso fazer? Me desassociar daquele cenário. Eu não sou aquela pessoa. E conseguir perceber o que está acontecendo. Agora, o problema é quando nós somos exatamente o que a pessoa está falando. E a gente discute dizendo não ser. Então, uma coisa que nós precisamos é perceber os outros pontos de vista. Por que aquela pessoa está dizendo que eu não sou organizado? Quais são os rastros que eu tenho deixado na minha vida? Escuta, uma pessoa fala assim, fulano é grosso. Esse fulano, no caso, sou eu. Aí uma outra pessoa vai dizer que eu sou grosso. Uma outra pessoa vai dizer que eu sou grosso. No universo de 100 pessoas, 80 pessoas dizem que eu sou grosso. Aí eu vou falar, não, isso aí é porque eu sou verdadeiro, mas é grosso. Entende? Não, é porque eu sou direto, mas é grosso. Nós precisamos entender que essas percepções, esses rastros que nós deixamos, eles têm alguma coisa a valer com a realidade da nossa vida. Mas não precisa ser assim. E quando nós começamos a pensar, nós só seremos capazes de dar um novo sentido, ressignificar isso. Só seremos capazes de dar um novo sentido a uma coisa, transformando as experiências ruins em experiências que são boas ou em uma força motriz para nos mover, quando nós estivermos conscientes dos fatos, quando nós estivermos presentes acerca dessa verdade. E aí nós precisamos fazer uma análise, entendendo isso, pensando sobre a palavra de Deus. O que Jesus vai dizer no Evangelho de Lucas, no capítulo 13? Ele vai contar uma história. Ele vai anunciar o Evangelho, as boas novas, a palavra de Deus, por meio de uma ilustração. As pessoas estavam confusas. E aí ele fala, peraí, deixa eu contar uma historinha para poder ressignificar, para dar a vocês sentido ao que eu estou dizendo e vocês não estão compreendendo. No Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 13, se vai ficar confortável para você, eu vou preferir ler na linguagem de hoje, que é uma linguagem bem prática, você pode acompanhar a sua Bíblia, mas eu vou ler na linguagem de hoje para você me acompanhar de uma forma bem mais tranquila. Então Jesus, ele contou essa parábola, começa assim, Lucas 13, versículo 6. Na linguagem de hoje, olha como começa, ó. Então Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira na sua plantação de uvas. Então você observa que um certo homem tem uma espécie de uma planta que está plantada em um cenário, em um ambiente repleto de outra espécie. Nós tínhamos uma vinha e no meio dessa vinha havia uma figueira. Então um certo homem tinha uma figueira plantada no meio da sua plantação de uvas. E quando ele foi procurar figos, não encontrou nenhum. Aí disse ao homem que tomava conta da plantação, olhe, já faz 3 anos que eu venho a este lugar, ou em outras palavras, né? Veja bem, faz 3 anos que eu venho buscar figos nessa figueira e não encontro nenhum. Corte a figueira, corte essa figueira. Por que deixá-la continuar tirando a força da terra sem produzir nada? Mas o empregado respondeu, patrão, deixe a figueira ficar aí mais este ano. Eu vou afofar a terra em volta e depois eu vou colocar adubo. Se no ano que vem ela der figos, muito bem.
Se não der, então mande cortá-la. O que essa parábola da figueira estéril tem a ver com a nossa realidade de vida? Você consegue perceber que Jesus, ele vem 3 anos seguidos. A Bíblia está dizendo o seguinte, que um senhor, o dono da terra, o dono da plantação, o seu senhor, o meu senhor, ele vem até nós nos visitar. E quando ele vem nos visitar, ele sabe que nós somos árvores frutíferas. Ele sabe qual é a espécie do fruto que nós somos capazes de gerar. Então, quando ele vem até nós para colher um fruto, e ele não encontra, no primeiro ano, ele nos deu mais um tempo. Porque a parábola está dizendo, olha, na primeira vez em que ele não encontrou, ele deixou passar, mas ele tinha expectativas. Imagina o Senhor olhando para você, para mim, para nós. E quando nós falamos de Senhor, e aí eu quero agora eu quero transportar isso para a nossa realidade. Imagine, você se sente no seu relacionamento conjugal parte. Você sente que a sua família pertence a você? Sim ou não? Sim ou não? Eu sinto que a minha família me pertence. Sim ou não? E eu também pertenço à minha família. Esse senso de pertencimento, de valor, ele serve para que nós possamos ter uma realidade, uma ótica bem distinta. Quando eu possuo algo, quando eu tenho alguma coisa, eu tenho esse algo com um propósito. Quantos de nós estamos equivocados? Eu sei que muitas pessoas casam porque pensam encontrar no outro a fórmula da felicidade, e elas vão se frustrar. Porque quando você casa com alguém na expectativa de que agora você vai ser feliz, porque o outro vai transformar a sua história de dor, de angústia, de sofrimento, de aflição, você está se tornando uma pessoa dependente e gerando expectativas das quais você vai se frustrar. Nós precisamos ter essa autorrealização de propósito e saber que em Deus nós podemos ser felizes, plenos. E quando nós conhecemos alguém, a nossa intenção deve ser da entrega. Vou fazer esta mulher feliz. Vou fazer este homem feliz. Temos filhos. A herança que Deus nos dá em vida. Quais são os meus projetos para impulsionar os meus filhos, para que eles cresçam? Mas pais muito cedo começam a cobrar dos teus filhos, já começam a colher os frutos dos filhos, sendo que eles ainda não amadureceram. Esse primeiro ano, o Senhor vem buscar e não tem nada. Ele, opa, vamos deixar mais um tempo. Passa o segundo ano, não tem nada. Passa o terceiro ano, tempo mais do que necessário para que aquela planta estivesse madura e fosse capaz de produzir fruto. E aí ele identifica o problema. Olha, não dá mais. Já faz 3 anos que eu venho para poder colher um fruto e eu não encontro. Corte essa figueira. Por que deixar essa figueira tirando o vigor, a força, a vitalidade da terra, se ela se tornou inútil? Por que deixar ocupando espaço com tamanha inutilidade? Então nós começamos a observar que alguém vai interceder. Aquele homem vai dizer assim, meu Senhor, ainda não, me dê uma chance, deixa eu afofar essa terra, colocar adubo, esterco, botar os nutrientes necessários para que ela produza, e aí daqui a 1 ano o Senhor volte, se ela tiver dado fruto, ótimo, se ela não der, o Senhor manda cortar. O que isso tem a ver com a nossa vida? Quando eu e você, nós olhamos para algumas questões, será que nós já recebemos oportunidade na nossa vida e falhamos? Será que já estamos vivendo a segunda chance? Quem sabe a terceira, a quarta, a quinta, a 10ª? Você realmente acredita que não precisa acontecer nenhuma transformação que dependa de você?
Pensa comigo. Você está plantado na videira verdadeira que é Jesus. Você faz parte do corpo de Cristo. Você recebe os mesmos nutrientes, a mesma palavra, a mesma instrução, o mesmo ensinamento dos irmãos que estão ao seu lado. Alguns estão frutificando, produzindo. E você ainda não está produzindo. Você ainda não está frutificando. Você não está se transformando. Algumas pessoas chegaram aqui com seus relacionamentos bem, complicados. Casamentos que estavam acabando. Filhos que chegaram aqui destruídos. Relacionamentos conjugais destroçados, e essas pessoas avançaram, foram nutridas, foi cuidado da terra, cuidado do adubo, foi cuidado de todo o processo, e elas começaram a produzir. Entenda, aquela figueira, ela precisava reagir ao ambiente, reagir ao cuidado, reagir ao que estava acontecendo. E talvez eu e você, nós vamos ficar aqui acomodados, plantados, sem frutificar. O que é frutificar? Transformação na sua família, transformação na sua vida pessoal, transformação na sua vida profissional, transformação na sua vida ministerial. Onde as pessoas conseguem ver mudanças, onde as pessoas conseguem colher frutos do Espírito na sua vida, amor, longanimidade, paz, esperança, gozo, alegria. Se você continua aqui 3 anos e meio, você continua uma pessoa carrancuda, uma pessoa fechada, uma pessoa que mente, uma pessoa que engana, uma pessoa sem vitalidade. Quantos anos mais? Então essa parábola, ela traz para nós algumas conexões que a gente precisa pensar. Eu acredito, talvez eu e você, nós também podemos ter deixado algumas outras coisas. O que será que eu e você já perdemos? Vamos pensar rapidamente, vou fazer aqui uma viagem com você, e o que encaixar, o que tiver alinhado com a sua verdade, com a sua vida, você procure se conectar. Imagina, quem sabe um sonho, um chamado, um propósito. E por alguma circunstância, você não está vivendo a realidade desse propósito. Quem sabe um ótimo cônjuge, escuta aqui, preste muita atenção. Às vezes, você enveredou em um relacionamento e foi casado. Era uma oportunidade. Ah, pastor, mas deu errado por isso ou por aquilo outro. Era uma oportunidade. A oportunidade começa antes do casamento, porque você tem a oportunidade de fazer a escolha certa. E está tudo bem, se as coisas, por algum motivo, deram errado. Mas quem sabe você ainda não parou para pensar que, olha, o casamento era uma chance, era uma oportunidade. Por que você tem que pensar sobre isso? Porque talvez você esteja vivendo hoje a sua segunda chance. E se você não fizer uma retrospectiva sobre isso, você vai cometer os mesmos erros nesse novo relacionamento. E vai para um terceiro. E vai continuar cometendo os mesmos erros, e vai para um quarto, para um quinto, para um sexto, eu não sei quantos. Então eu e você, nós precisamos pensar, onde foi que eu falhei na oportunidade que eu tive? Ah, pastor, porque o senhor não conhece o outro. Não é sobre o outro, é sobre você. O que você aprendeu naquele relacionamento que não foi base suficiente para você entrar no segundo, e agora está indo para o terceiro? Um quarto. Eu estou te dando exemplos simplórios, porque essa é a realidade. Olha aqui, deixa eu explicar. Essa é uma realidade da igreja presente. A sociedade ensina assim, a comunidade vive dessa forma. Casa não deu certo, separa. Casa deu certo, separa. É como se trocasse de roupa. É como se trocasse de casa, de apartamento, de carro. Leva um tempo, dá um trabalho para estruturar, mas depois você segue em frente. Fortalece, não deu certo, você começa de novo. Nós precisamos pensar, essa é uma oportunidade. Quer ver uma outra coisa? Às vezes Deus nos dá alguém para amar, ainda que você não casou. Às vezes é um namorado. Às vezes é a sua noiva. E você, de alguma forma, não frutificou nesse relacionamento e ele acabou. Ele foi cortado. Talvez uma porta numa faculdade que se abriu. E aí você começou um curso e acabou. Ei, você não sabe, mas de 100% das pessoas que iniciam, que ingressam na universidade, na faculdade, 35% avançam até o fim. E na grande maioria das vezes, apenas 18 forma sem parar e ter que começar de novo. Você começa uma turma aí de engenharia, vou dar um exemplo para você que é uma turma bem complexa, tem lá 60, 70 alunos. Daquela turma, vai formar 4 engenheiros, 5 engenheiros. No primeiro período, dá uma evasão assustadora. Por quê? Quero ser engenheiro, mas não sabe quanto custa.
Não, é só pagar, eu trabalho bem, isso aqui outro, vou fazer uma faculdade de engenharia, vai lá e paga. E aí chega no meio do processo, o que acontece? Matemática 1, 2, 3, 4, e aí toma cálculo. Cálculo 1, cálculo 2, e vai embora. A pessoa fala, eu não dou conta disso. E aí ela fecha. Quantas pessoas fazem uma faculdade, formam, estão habilitados para poder agora fazer a prova da OAB, e não passa. E depois não passa, e depois não passa, e depois não passa. E desistem. Aqui talvez tenha pessoas que são habilitadas, mas não pega no carro, tem mais de 15 anos, morre de medo, tira a carteira para quê? Entendeu? Mas é habilitado. Eu estou dando exemplo para você de coisas, de oportunidades. Entrou numa empresa, ingressou no trabalho, tinha oportunidade de crescer, reclamou tanto da empresa, reclamou tanto da empresa, reclamou tanto da empresa, que hoje está desempregado e não consegue crescer em lugar nenhum. Por quê? Porque você não frutificou no seu máximo de potencial. Você não soube se apropriar daquele cenário para você crescer e para você contribuir, para você gerar. Entenda, olha só, uma terra, por que deixar plantado nessa terra uma figueira que ela está tirando tudo da terra e não está devolvendo nada? Tem gente que não está devolvendo nada no seu relacionamento conjugal, no seu relacionamento com seus filhos, na sua vida profissional, na igreja e em tantos outros ambientes. E queridos, é duro viver a realidade da extração da terra, ser arrancado. Quantas pessoas não conseguem valorizar essa pessoa incrível que está do seu lado? Você já parou para pensar, talvez essa seja a sua realidade, o quanto você vem reclamando do seu marido? Ou o quanto você vem reclamando da sua esposa? Ou o quanto você vem reclamando dos seus filhos? Ou o quanto você vem reclamando da igreja? Ou o quanto você vem reclamando da sua vida profissional? Para pensar. Só reclamação. E aí você marido, ou você igreja, ou você empresa, você é outra parte. Se está acontecendo algo, trabalhe a terra, aduba, cuida, faça a sua parte. Você viu que a sua esposa está chateada, seu marido está chateado? Chama para conversar. Como é que a gente cultiva o amor na vida de alguém? Amando. Mas a gente quer o amor do outro, não, a gente ama. A gente cultiva amor amando. Você conhece alguém? Uma coisa que eu acho linda, eu sempre falo para os meus filhos. Eu me casei com a minha melhor amiga. Por que isso aconteceu? Porque um dia eu a conheci. E ela era apenas mais uma no meio de todas as outras pessoas com quem nós nos convivíamos, nos relacionávamos. E chegou um momento em que nós começamos a conversar muito. Nos tornamos amigos. E era muito agradável a companhia dela. Como era agradável, eu não sei se você já viveu essa realidade. Você sair do trabalho, sabe, muito afim de ir para casa para encontrar com alguém. Só para olhar, para ouvir a voz, para conversar. Sabe, um afeto, um relacionamento agradável. Com o passar do tempo, começamos a namorar. E não demorou muito. Nós nos conhecemos com 18 para 19 anos, com 20 anos nós estávamos casados. E já estamos há 28 anos juntos. Mas ela primeiro foi minha amiga. Depois foi minha noiva. Agora se tornou a minha esposa. E aí essas coisas anteriores perderam-se? Porque às vezes é isso que acontece nos relacionamentos. Você não consegue mais conversar com a sua esposa, conversar com o seu marido, você não cultiva mais isso. Você não tem mais aquela vontade de correr para casa para poder estar com ela, porque você quer chegar em casa e fazer outras coisas. A rotina já te sucumbiu, sabe? Os estresses, as coisas do dia a dia já fez com que você perdesse o encanto, o apreço, o respeito, o amor, o cuidado. E deixa eu te falar, a sua esposa também cansa. Ela também talvez esteja cansada de você. E nós temos que pensar nessa realidade, o que eu posso fazer, dadas as circunstâncias da vida que eu sei. Não é fácil, a realidade não é fácil. A realidade de cada um é uma realidade. Mas o amor se prova independente da circunstância. Independente da circunstância. Ah, porque, pastor, o senhor não sabe qual é a realidade da minha vida. É a sua vida, não é a minha. Eu sei da realidade da minha. E aí o que nós vamos perceber é que por causa dessas questões, você lembra a última vez que você chamou a sua esposa para jantar fora? Você lembra a última vez que o seu marido te chamou para sair e você disse não? Consegue perceber quantas coisas pequenas? Você tem uma chance de, sabe, viver uma nova experiência e o outro não quer. Queridos, não tem coisa pior do que a pessoa não se permitir ser amada.
Você sabia que as pessoas no mundo, a maioria das pessoas, elas não se permitem ser amadas por Deus? Elas não se permitem. Deus quer amá-las, Deus quer cuidar delas, mas não, elas querem viver a vida delas do jeito delas. Quando nós olhamos para essa realidade, quantas outras coisas já ingressamos na nossa vida, mas deixamos as distrações, as concessões e outras pessoas nos fazerem sair do curso. Você estava indo bem, você estava focado, focada, era uma chance, era uma oportunidade, mas no meio do processo você se distraiu e você perdeu o foco. E como é que a gente faz para poder analisar isso tudo? O que eu poderia ter me tornado se eu tivesse feito diferente? Porque um relacionamento é uma chance, um casamento é uma oportunidade, uma vida profissional é uma chance, é uma oportunidade. Estar numa igreja é uma chance, é uma oportunidade. Pensa comigo, quantas pessoas ouvem um sermão, e aí quando você fala assim, olha, quero te dar uma chance, quero te dar uma oportunidade, você quer entregar a sua vida para Jesus? E a pessoa faz o quê? Não, não quero. Ela não quer. Mas ela se sente bem aqui. Ela se sente bem com o sermão, faz diferença na vida dela. Mas quando ela analisa o que ela precisa deixar para trás, essas coisas, enquanto forem mais valorosas ou mais valiosas do que o que de fato Cristo é na sua vida, você nunca vai estar disposto a deixá-las para trás. Então, quando nós começamos a perceber essas questões, e se eu tivesse feito diferente? Porque quando nós olhamos para a realidade dessa parábola, tem 3 anos que eu venho buscar algo e eu não consigo. Corta. E alguém intercede e fala, não faça isso. Às vezes isso acontece nos gabinetes da seguinte forma, chega um casal destroçado, com um problema terrível. Aí você ouve um e você ouve o outro. E aí você percebe, meu Deus, por que não cuidaram do outro? Já chegaram tão dispostos a brigar que não conseguem perceber que agora era a hora de cuidar. Não querem ouvir. Não querem um adubo, não querem a palavra para dar nutriente. Sabe, não permite que o outro ande mais uma milha. E está tudo bem, você pode escolher dessa forma. Mas qual é a realidade da sua vida? Quantas pessoas estão, olha, veja bem, quantas pessoas vão sair amanhã, trouxeram ali, ó, são 100 bagagens. 100 malas, 100 pessoas que estão se dando uma segunda chance, uma outra oportunidade. E vai ser maravilhoso, eu passei por ali. Quantas pessoas já deram essa chance, já deram essa oportunidade, foram ao encontro, viveram uma experiência. Querido, você que ainda não fez o encontro, você não tem noção. Eita glória! Você não tem noção do que essa oportunidade, o que é um upgrade na sua vida. O quanto você se compreende dentro dos planos de Deus. O quanto você tem a oportunidade de voltar transformado. E olha aqui, aí tem pessoas que voltam transformadas. O adubo deu certo, a plantação deu certo, a terra deu certo, ela está pronta para frutificar e ela volta, e ela fica, sabe, com as folhas bem verdinhas, começa a dar as florzinhas para frutificar. Aí vem as distrações da vida. E na hora de frutificar, ela se permite ser arrancada da terra. Vou te dar um exemplo. Na quinta-feira passada, algumas pessoas que estavam aqui continuam aqui. Outras já não estão. Há 1 ano atrás, talvez você não estivesse aqui. Mas tem pessoas aqui que há 1 ano atrás estavam aqui. Isso são pessoas afortunadas, porque são pessoas plantadas no reino. São pessoas constantes. São pessoas que estão, sabe, na expectativa de que o novo de Deus chega. E não importa, por que eu estou te mostrando acerca da segunda chance? Não importa se deu errado o primeiro casamento, não importa se o primeiro relacionamento foi frustrado, não importa se você desistiu na sua faculdade e você não está cursando, não importa se você se frustrou no ministério, numa igreja, eu não sei quais são os problemas. Ei, hoje é uma noite de você tomar posse de uma segunda chance e frutificar. Frutificar, transformar esse relacionamento seu que talvez esteja por um fio, não dizendo para o outro que o ama, fazendo o outro se sentir amado, fazendo a outra pessoa se sentir amada. Permitir que o outro possa colher frutos desse relacionamento.
Porque são essas coisas, essa parábola nos mostra que são essas coisas que fazem com que, em algum momento, alguém deseja cortar, romper uma aliança. Você não tem noção o quanto é difícil você ter não sei quanto tempo, quantos anos de casamento, ou quantos meses, ou você gerar uma expectativa, fazer tudo o que você pode pelo outro. E o quanto é ruim você não ter nada em troca. A gente não faz, deixa eu te explicar uma coisa. Eu não estou aqui ensinando um curso de relacionamento, de amor, onde você faz e o outro tem que te dar algo em troca, porque essa não é a essência. Mas você tem que ser um ser humano muito mesquinho e muito egoísta para receber amor, receber amor, receber amor e não ser capaz de amar. É como se nós nos tornássemos um parasita, sugássemos tudo do outro, ao ponto de matar o outro, de tirar a vitalidade do outro para ficarmos bem. E quando isso acabar, a gente vai parasitar na vida de outra pessoa. E você e eu, nós precisamos entender que o arranque essa árvore inútil desse chão, para que ela não tire a energia sem produzir nada, é sobre isso. Quantas pessoas, por não conseguirem perceber e estar presente na realidade da sua vida, estão tentando fazer dar certo agora, a sua segunda chance, mas de maneira equivocada, porque não entenderam quais foram os seus erros do passado. Escuta isso, queridos. Eu e você, nós precisamos entender o propósito da nossa vida, e que seja frutinhas bem minúsculas. Se é segundo a nossa espécie, vamos dar essas frutinhas. Para observar. Os frutos maiores, eles estão ali em evidência, mas eles não são mais importantes do que os menores. Porque talvez você não gosta de um fruto tão grande. Tem pessoas, por exemplo, que não gostam de jaca. Tem pessoas que não gostam de melancia. Tem pessoas que gostam de acerola, morango. Mas eles estão ali para o seu propósito. O seu fruto deve ser saudável. O meu fruto deve ser saudável. E eu amo a palavra de Deus, porque quando nós entendemos que devemos buscar o fruto do Espírito, nós temos em um só fruto vários gomos distintos. E é isso que precisamos entender. Será que você tem desenvolvido amor, paciência, perseverança? Será que você tem sido longânimo no seu relacionamento, nos projetos, nos planos que Deus tem para a sua vida? Imagina que a partir dessa palavra, a sua terra está sendo afofada, o adubo vai ser colocado, alguém vai cuidar de você, com uma expectativa de que daqui a pouco, no seu tempo, você vai produzir, porque você foi feito para gerar frutos. O Senhor Jesus, Ele nos diz no Evangelho de João, no capítulo 15, e isso é maravilhoso, quando Ele começa a falar assim, sobre a videira verdadeira, sobre os frutos, sobre os ramos, sobre o Pai sendo agricultor. É maravilhoso quando Ele nos chama de amigos e não de servo, porque o servo não sabe o que diz ao seu Senhor. E Ele fala assim: eu vos escolhi e vos designei para que vocês deem frutos, a fim de que os vossos frutos permaneçam. Frutos saudáveis. E que maravilha se eu e você nós entendermos isso. Eu não sei qual é a realidade que esse texto está impulsionando você a pensar, mas o que eu quero que você entenda é que, independente de você ter falhado no ano passado, no ano retrasado, há 3 anos, há 10 anos, há 15, há 20 anos, escuta, você ainda está plantado, você ainda está numa terra fértil, então se permita frutificar. Você é melhor do que isso. Quando o seu cônjuge vier até você, que ele encontre frutos. Quando os seus filhos vier até você, que eles encontrem frutos. Você não tem noção de quantos filhos vão até os pais e não conseguem encontrar fruto de amor, de paciência, de cuidado. Quantos filhos estão abandonados dentro de casa. Mas você dá atenção para o diretor da sua empresa, você dá atenção para o seu cliente, você dá atenção para os seus funcionários, você dá atenção para os irmãos da igreja, você dá atenção para as pessoas do ministério. E às vezes sua família está indo até você e não consegue colher um fruto. Quando foi a última vez que você olhou para o seu filho e deu um sorriso e ele falou: papai está feliz, mamãe está feliz?
Quando foi a última vez que quando você retornou para casa, chegou paz e não tempestade? Porque existem alguns lares que as pessoas saem, bonança, as pessoas voltam, tempestade. Não é sobre o que você traz para casa, para o sustento, para a preservação da saúde, da integridade, não é o quanto você investe na escola, no estudo, não é o quanto você investe em roupas, em brinquedos, é o quanto você entrega de si mesmo para a sua família que vai fazer diferença. É o quanto que você entrega de si mesmo para Cristo que vai fazer a diferença. Não é sobre a sua oferta, não é sobre o seu dízimo, não é sobre uma entrega de valores monetários, é o quanto você se entrega para Jesus. Não é o quanto você trabalha no ministério, na igreja, quantas vezes você vem aqui, quantas vezes você, sabe, se esforça. É o quanto você é essa oferta. É sobre isso. E eu e você, nós podemos ser muito melhor. Nós podemos frutificar. E eu quero convidar você a pensar sobre essa realidade na sua vida. Qual é a área que você precisa dar fruto? Na sua casa, no seu trabalho, na igreja, nos seus relacionamentos. Pense sobre isso, porque amanhã alguém vai lá colher fruto. E o ideal é que ele encontre, para que você não seja visto como uma árvore inútil e que está parasitando a terra e que não é digna nem de puxar os nutrientes, porque você não vai produzir nada. Deus nos fez para sermos frutíferos, fecundos. Nós podemos gerar muito mais.